Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 13 do Evangelho de João. Verso 36. João 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Senhor, obrigado por podermos uma vez mais nos reunirmos como família Tua. Colocamos a Tua palavra lida em Tuas mãos e confiamos na instrumentalidade do Teu Espírito Santo para nos ajudar a entendê-la espiritualmente. Abra os olhos de nosso coração. Revela-te a nós. Esperamos por Ti. Em nome do Senhor Jesus pedimos. Amém. Irmãos, então pela manhã, quando iniciamos, nós dissemos que nosso encargo principal para essas sessões é falarmos sobre essa noite final do Senhor Jesus. Na noite em que foi traído. E já vimos que o que ocupava o coração do nosso Senhor, nessa noite tão singular, única, podemos dizer incompreensível, para qualquer outro que não fosse Ele mesmo. Essa noite onde, por um lado, de angústia, o seu coração estava cheio. Nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, teria todos os motivos para estar absorvido por si mesmo nessa sua última noite. Era a noite que iria marcar o clímax da sua aflição. Era a noite em que ele realmente seria traído e entregue, seria cuspido. Nesse fim de dia, segundo o entendimento judaico, já início da sexta-feira, ele seria preso pela madrugada, ele seria açoitado, cuspido, escarnecido. Mas, irmãos, o coração de nosso Senhor não estava ocupado com Ele mesmo, mas sim com seus discípulos. Se os irmãos olharem de novo o capítulo 13, nós lemos os primeiros versos até o verso 17 pela manhã. E nós vimos que o Senhor, em particular, quis demonstrar aos seus discípulos a sublimidade de seu amor. Nosso Senhor, sobretudo, quis mostrar aos seus discípulos a essência do reino do céu.
Nosso Senhor quis deixar claro para eles, de uma maneira gráfica e maravilhosa, o que significa a vida do reino e o que significa ministério no reino. E nós já destacamos então pelo menos 6 elementos que mostram o significado que o Senhor fez. Ele, ao invés de estar absorvido por si mesmo nessa noite de angústia real, quando ele foi orar no Getsêmani, na mesmíssima noite, ele disse: agora está profundamente angustiada a minha alma. Mas ao invés do Senhor ocupar-se consigo, ele ocupou-se com os seus. Ele ocupou-se com os propósitos do Pai, porque para essa hora ele veio. Ele havia dito já, como registrado no capítulo anterior, 12 de João: Pai, que direi eu? Salva-me desta hora, mas precisamente para esta hora eu vim. Então, Pai, glorifica o teu nome. E ele ouviu então aquela voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda mais o glorificarei. Irmãos amados, nosso Senhor Jesus, tendo todos os motivos para estar ocupado consigo, ele estava plenamente ocupado com os interesses do seu Pai e com aqueles que o Pai me deu. No capítulo ainda 10 do Evangelho de João, ele chegou a dizer assim, palavras tão doces para nós: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E esse maior do que tudo são as suas ovelhas. São aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo e confiou ao seu Filho, para que o seu Filho fosse o Redentor deles, para que seu Filho fosse seu pleno Salvador. Ele chamou esses que o Pai lhe deu de algo que era maior do que tudo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém os arrebatará de minha mão, porque da mão do Pai ninguém pode arrebatá-los. Então, irmãos, é tão importante que nós mantenhamos a atmosfera dessa hora em nossos corações. Sabe, irmãos, há muito prejuízo quando nós abordamos as Escrituras de outra maneira. Não é pequeno prejuízo. Quantos servos de Deus, por exemplo, escrevem sobre cristologia, mas um número deles não conhece realmente a Cristo. Quantos escrevem sobre escatologia, as doutrinas das últimas coisas, mas alguns deles não têm um maranata no seu coração. Então é algo muito diferente falar, pregar, ministrar sobre cristologia e conhecer Cristo. É muito diferente ministrar sobre escatologia e ter um clamor no nosso coração: vem, Senhor Jesus. Então, amados, quando João escreve o seu evangelho, nós temos alguém que realmente conheceu o nosso Senhor Jesus. Penso que já numa outra ocasião juntos já comentamos isso. Vamos retomar rapidamente antes de entrarmos no capítulo 14. Sabe quando João escreve esse evangelho? Alguns chamados ou considerados eruditos vão dizer que esse evangelho não é de João. Mas eles estão errados, completamente errados. Por um lado, porque a grande maioria dos estudiosos concordam que foi João. Mas, irmãos, quando há 150 anos atrás, mais ou menos, nasceu um movimento no meio do povo de Deus chamado Alta Crítica, sabe o que ele fez? Ele colocou a Bíblia debaixo de crítica e procurou separar, através de uma crítica humana, o que era palha do que era grão. Então os homens se colocaram como juízes da palavra, e imediatamente a palavra deixou de ser juiz deles. E eles se perderam completamente em trevas, confusão e um liberalismo teológico que os levou à loucura, alguns deles. Nós cremos que o autor desse livro maravilhoso é o João, o pescador.
aquele letrado inculto, mas que reclinou sua cabeça no peito do Senhor, conheceu tão bem o nosso Senhor. O seu evangelho é chamado por alguns de as memórias de amor de João. Porque ele escreve o seu evangelho em torno de 60 anos depois do Senhor já ter partido. Ele escreve o evangelho em muitas instâncias, com frases muito curtas e precisas. No capítulo 10, por exemplo, ele vai dizer assim: e celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. E era inverno. E Jesus passeava pelo pórtico de Salomão. Como esse velho pode ter essas memórias? Depois de quase 60 anos, onde ele estava? Qual era a estação do ano? Por onde ele estava passeando e o que ele estava ensinando? Memórias de amor. Porque onde há amor, há memória. Então, quando João, pelo Espírito, nos ajuda a entender, registrando as palavras do Senhor nessa sua noite em que foi traído, irmãos, nós estamos diante de textos que realmente precisam ser lidos de joelhos. Porque não são objeto, não, em primeiro lugar, de estudo teológico. Definitivamente não. Esses capítulos maravilhosos são objetos da afeição do nosso coração. Nós podemos saber pouca teologia, mas quando nós lemos capítulos 13 a 17 de João, o nosso coração perde o fôlego. Porque quem está falando é aquele verbo de Deus, Filho de Deus que se fez carne, na noite em que foi traído. Como dissemos, todos os motivos teria para estar se lamentando e cheio de autopiedade. Mas aí estava nosso Senhor, se entregando ao Pai e aos seus. Então, vimos pela manhã o capítulo 13, o que ali aconteceu. Nosso Senhor Jesus amou os seus que estavam no mundo, e os amou até o fim. Então ele tira sua veste de cima, toma a bacia, toma a toalha, se reclina aos pés dos discípulos e mostra o seu extravagante amor. Mostra o que significa ministério no corpo de Cristo. Os governadores dos povos dominam, os maiorais exercem autoridade sobre. Mas o nosso Senhor se colocou sob os seus discípulos, dando suporte a eles. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, você não compreende agora, mas você compreenderá depois. Quando? Quando o sumo sacerdote penetrasse o céu. Então João ia poder entender, junto com todos os outros discípulos, que ele está lá ainda, com a bacia e a toalha. Vive para interceder por nós. E por isso ele pode salvar-nos totalmente. Foi a palavra também usada aqui. Não na língua original, mas aqui na nossa tradução, João 13:1. Amou os seus que estavam no mundo até o fim, ou totalmente. Então, irmãos, que hora maravilhosa e terrível foi essa noite em que ele foi traído. Vimos que, Êxodo capítulo 12, Moisés chama essa hora de a noite do Senhor. Quando esse Deus que é luz, no qual não há treva nenhuma, ele iria, sim, experimentar uma noite. Inicialmente uma noite de angústia profunda. Minha alma está profundamente angustiada até a morte. Mas ainda não se encerraria ali. Essa noite iria mais adentro, até que ela chegasse ao clímax. E o clímax dessa noite é: oh meu Deus, por que me desamparaste? Quando aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, experimentou algo que ele nunca conheceu: separação do Pai. Para que nós que nunca conhecemos comunhão, fôssemos introduzidos no abraço eterno da Trindade. O Senhor ora assim em João 17. Assim como és tu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós.
Louvado seja o Senhor. Ele abriu para nós o caminho para entrar num abraço eterno. Um abraço que não nos incluía. É um abraço entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora nós somos conduzidos ao amor de Deus, pela graça do Senhor Jesus, para participar da comunhão do Espírito Santo. Ah, irmãos, que capítulos são esses? O Senhor nos livre de toda pretensão. O Senhor nos livre de toda arrogância quando abrimos esses capítulos para meditar neles. Porque só o Senhor conheceu a noite em que ele foi traído. Só ele pôde sentir as agruras dessa noite. Então, amados, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, ele tem algo para ensinar. Nós nos lembramos de Lucas pela manhã escrevendo assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele termina a sua vida da mesma maneira que ele começou. Só que agora ele está terminando de fazer. E o que ele escolheu para terminar seu ministério público foi lavar os pés dos seus discípulos. Resumindo tudo o que ele havia ensinado por 3 anos e meio. Como se ele dissesse: se vocês não estão vendo nada aqui, vocês não estão vendo nada de nada. Mas ele não apenas fez, ele ensinou. Então, depois de mostrar a sublimidade do seu amor real, prático, profundo, acima de distinções, que supera as debilidades daqueles discípulos fracos, obtusos, que não compreendem nada, como vimos pela manhã, Lucas registrando isso, no capítulo 18, nada entendiam, nada compreendiam, o sentido dessas coisas era-lhes encoberto, mas ele os amou até o fim. E quando ele conclui esse ato, fazendo algo, ele ainda tem algo a ensinar. E aí então seu ensino vai se centrar no bendito Consolador, no Espírito Santo. Então João, e só João, vai escrever de uma maneira tão maravilhosa a respeito de quem é esse bendito Consolador. Então, amados, nosso encargo não é exatamente falar sobre o ministério do Espírito Santo. Mas é como nós falamos, estando aos pés do Senhor, suplicar a Ele que nos ajude a entrar em espírito no significado da noite em que Ele foi traído. Esse é o encargo central. E não falarmos sobre o ministério do Espírito Santo. Mas o ensino do Senhor, após ter lavado os pés dos seus discípulos, foi sobre o Espírito Santo. Então, para que compreendamos parte da carga dessa noite em que ele foi traído, sim, nós precisamos ouvir o que ele tem a dizer sobre a ausência dele e sobre a presença de outro. Ele vos dará um outro Consolador. Você vê o que ele está fazendo na noite em que ele foi traído? Ele continua ocupado com os seus. Ele está dizendo assim: eu vou, mas ele vem. Eu até agora fui um mestre, o mestre, ao lado de vocês. Agora vem o mestre dentro de vocês. E ele em nada é diferente de mim. Ele é de igual qualidade que eu. Um outro Consolador, outro da mesma qualidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. 3 hipóstases em uma essência. Então, quando ele falou sobre enviar o seu Espírito Santo, que esteja claro para nós que ele enviou o seu próprio Espírito. Irmãos, qual é a diferença de ênfase bíblica entre o Espírito de Deus no Velho Testamento e o Espírito de Deus no Novo Testamento? São 2 Espíritos? Não. É um único Espírito. É o Espírito de Deus, que também é chamado de Espírito do Senhor, que também é chamado de Espírito de Jeová, que também é chamado de Espírito da sua santidade, 3 vezes no Velho Testamento, que também é chamado de Espírito Santo, agora no Novo Testamento, que é chamado de Espírito de Cristo, que é chamado de Espírito de Deus, que é chamado de Espírito de Jesus Cristo. Todos esses nomes. Um único e mesmo Espírito. Mas qual é a diferença de ênfase
entre o Espírito de Deus no Velho Testamento e o Espírito de Deus no Novo Testamento. A diferença é maravilhosa. E creio que podemos resumi-la assim. No Velho Testamento, o Espírito de Deus não conhecia experiência humana. Mas quando o Espírito Eterno prepara um veículo humano no ventre de Maria para a encarnação do Verbo de Deus, então ele foi concebido pelo Espírito Santo, uma natureza humana foi preparada para o Verbo, não uma pessoa humana, uma natureza humana, porque é o Verbo eterno que dará personalidade a essa natureza impessoal, senão seriam duas pessoas. Então o Verbo divino, Logos de Deus, ele vai se encarnar, ele vai assumir natureza humana. E o que é a natureza humana? Natureza humana é espírito humano, alma humana e corpo humano, um homem integral. Então ele assumiu essa natureza, concebido pelo Espírito Santo. Mas não apenas isso. Ele foi também, aos 30 anos, ele tinha, quando iniciou seu ministério, conforme Lucas registra no capítulo 3. Então ele foi também ungido pelo Espírito Santo, novamente. A oferta de manjares está aí se cumprindo na realidade espiritual. É uma flor de farinha misturada com azeite, porque Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Mas também esse bolo de farinha e azeite foi ungido com azeite, porque nosso Senhor Jesus recebeu uma unção do Espírito Santo para serviço, para o seu ministério. Concebido pelo Espírito e ungido pelo Espírito, as duas coisas. Então o que está acontecendo agora? Agora o Espírito de Deus, podemos assim dizer, e creio que não há palavras mais adequadas para expressar, são limitadas, mas não há outras. São mistérios tremendos. O Espírito de Deus, o Espírito eterno, como revelado lá no Velho Testamento, agora, na encarnação de Jesus, ungindo Jesus e dando suporte para Jesus viver toda a sua vida humana e exercer o seu ministério e ir à cruz. Porque o autor de Hebreus, no capítulo 9, diz que foi pelo Espírito eterno que ele se entregou a si mesmo, sem mácula, a Deus. Então esse Espírito eterno agora está experimentando coisas humanas. Ele está passando por experiência humana. Compreende, irmão? Como é maravilhoso. Então, quando Moisés escreve lá nos seus livros sobre aquele azeite do santuário, o azeite sagrado, ele vai dizer que aquele azeite era composto de algumas especiarias. Você se lembra? E aquelas especiarias falam da natureza humana do Senhor Jesus. Significa que tudo que Jesus Cristo viveu e experimentou e sofreu como homem, o Espírito Santo, também usando uma palavra limitada, mas é a única que temos, ele assimilou essas experiências humanas do Senhor Jesus, habilitando, equipando, ungindo, dando suporte a ele em todos os assuntos, até a cruz. Então depois que o Senhor Jesus é ressuscitado, ele recebe de novo, recebe do Pai a promessa do Espírito e ele derrama, como Pedro vai dizer, isto que vedes e ouvis. Agora então qual é o Espírito que a igreja recebeu? Sobretudo é o Espírito de Jesus Cristo. É aquele que conhece tudo sobre natureza humana. É por causa disso então que nós podemos ser suportados em nossas fraquezas. Porque o Espírito Santo sabe o que é dar suporte para uma natureza humana. Ele deu suporte para o nosso mestre, para o Verbo de Deus. Ah, irmãos, que coisa mais preciosa é essa. Gálatas capítulo 4 vai dizer que quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei. E esses então que já foram resgatados e que estavam debaixo da lei, para eles, porque são filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Graças a Deus. Então você percebeu que é o mesmo Espírito, não há outro, mas você percebeu a diferença de ênfase agora? O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito que nós recebemos. Então é sobre esse que o Senhor Jesus está falando em João 14.
E também em João 16. Ele vai dizer outro da mesma qualidade que eu. Então ele dará suporte a vocês. Consolador é só uma das traduções para esse nome tão maravilhoso dado pelo Senhor ao Espírito Santo. Um outro ajudador, é a ideia mais precisa. Então o Senhor vai mostrar aos seus discípulos que Ele é intercessor, que Ele é suportador, que Ele é encorajador, que Ele é exortador. Parácletos também significa isso. Paráclesis é exortação. Então o nosso Senhor vai falar e ensinar sobre o Espírito Santo porque é Ele, unicamente Ele, que é capaz de trazer para a igreja as realidades de Cristo. Se nós não tivermos, amados irmãos, antes da vinda de nosso Senhor, um retorno bíblico ao assunto do Espírito Santo, essa pessoa bendita, não apenas um retorno teológico, não apenas um retorno doutrinário, mas um retorno de comunhão, de experiência, do que significa não apenas ser regenerado por Ele, mas o que significa ser ungido por Ele, o que significa ser ensinado por Ele, o que significa ser lembrado por Ele, o que significa ser exortado por Ele, todo o seu ministério. Então, irmãos, nós seremos uma igreja moribunda antes que o Senhor venha. O Espírito Santo foi enviado para realizar esse trabalho em nossas vidas, mas nós precisamos conhecê-lo. Ele é pessoa. O Senhor gastou tempo falando dele nesses capítulos. Então, nós vamos buscar ver alguma coisa. Lembre-se, o objetivo para o presente momento não é estudo. Embora, claro, vai se ganhar muito e necessário que se faça estudo sobre esse assunto. Nosso objetivo, nossa carga para esse fim de semana não é esse. Nossa carga é a noite em que ele foi traído. O que estava no seu coração? O que ocupou seu coração? O que ele fez? E qual o significado do que ele fez? Então, vamos ao capítulo 14 agora, alguns versículos que nós já lemos. Nós iniciamos no verso 36 do capítulo 13. E como já lemos, vamos fazer um comentário sobre ele até o verso 14 do o verso 3 do capítulo 14. Já que essa aqui é uma sessão única, vamos nos lembrar. Não há aqui interrupção, não há mudança nem de ambiência. O Senhor está no mesmo lugar onde Ele estava com os seus discípulos, na mesma mesa, na mesma celebração. Então, depois de lavar os pés deles, falar no verso 34 e 35, nos lembramos pela manhã, do caminho do discipulado, da marca dos verdadeiros discípulos, amai-vos uns aos outros, esse é o novo mandamento que eu vos dou, amai-vos como eu amei. E então, Simão Pedro tem uma pergunta, no versículo 36. A pergunta de Pedro é: Senhor, para onde vais? Sabe por que Pedro faz essa pergunta? Vamos passar rapidamente, manusear rapidamente, alguns versículos do Evangelho de João para você ver. Abra comigo, por favor, no capítulo 7. Nosso Senhor já havia dito assim aos seus discípulos. Capítulo 7, verso 34. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também, onde eu estou, vós não podeis ir. O que você acha dessa frase? É muito enigmática, não é? Os discípulos não podiam mesmo fazer outra coisa senão o que fizeram no verso 35. Veja lá. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que nós não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis, primeiro. E também onde eu estou. Segunda vez você vê repetida essa expressão nesse evangelho. Primeira vez no verso 34, segunda vez no verso 36. Onde eu estou, vós não podeis ir. Viu como é uma questão enigmática? Eles são discípulos dele, foram chamados por ele. Ele está na frente deles. Será que nosso Senhor está tendo um surto na frente dos seus discípulos? Onde eu estou, vós não podeis ir. Senhor, mas o Senhor está aqui junto conosco, e nós estamos juntos com o Senhor. Então, capítulo 12, veja, do mesmo evangelho. Olha o verso 20
capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Mais uma vez, essa expressão enigmática. A próxima vez está no capítulo que nós estamos nos detendo. João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E veja, ainda não terminou. Veja como ela é recorrente no Evangelho. Olha o capítulo 17, quando o Senhor ora como sacerdote, o sumo sacerdote. No verso 24 do capítulo 17. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Então, é claro que o próprio Evangelho de João vai nos trazer respostas para esse lugar onde ele está. E que resposta? Logo no capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai. Esse é o seu lugar, essa é a sua habitação. Sabe, irmãos, certa vez ouvimos alguém numa certa ocasião dizer assim, que quando nosso Senhor se encarnou, o Verbo se fez carne por 33 anos e meio, a Trindade ficou empobrecida. Essa é uma palavra completamente inadequada. Nunca podemos usar isso porque é falso, isso não é verdadeiro. A Trindade nunca ficou empobrecida, mesmo quando o Verbo se fez carne. E sabe por quê? Porque o Filho de Deus nunca deixou a Trindade. O que João tem para nos dizer, mais do que qualquer outro apóstolo, ele vai dizer no capítulo 12 assim, registrando palavras do Senhor: quando eu for levantado da terra, todos eu atrairei a mim mesmo. Sabe qual é a posição do Senhor Jesus, segundo João? O Senhor Jesus é aquele que está tanto na terra, quanto no céu, o tempo todo. Em João 3, quando registra a conversa do Senhor com Nicodemos, é dito assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Nosso Senhor falando. A saber, o Filho do Homem que está no céu. O Filho do Homem estava na frente de Nicodemos, mas estava dizendo para Nicodemos que ele estava no céu. Não é maravilhoso, irmãos? Porque céu não é um lugar geográfico. O céu é uma realidade espiritual. Graças a Deus, nós tivemos acesso a isso, por causa da obra dele, claro. E Paulo vai dizer assim: nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Porque nós tivemos acesso a essa realidade espiritual. Nós também estamos no céu nesse aspecto. Porque nós já entramos nas realidades celestiais. Nós desfrutamos as primícias do que esperamos. Mas nós já temos a realidade espiritual das primícias disso que nós aguardamos. Nós já entramos no reino e já estamos no céu. Mas é claro, ainda não se revelou plenamente o que havíamos de ser, quando nosso Senhor retornar. Então a mensagem, sem dúvida, mais distintiva de João, Mateus não faz isso, Marcos não faz isso, Lucas não faz isso. Lucas vai enfatizar sobretudo a humanidade do Senhor. João é que faz isso. João vai dizer que esse nosso Senhor é esse homem que está tanto no céu quanto na terra, todos os seus 33 anos e meio. Maravilhoso isso. Então ele vai dizer: onde eu estou, onde eu estou, onde eu estou, porque ele está se referindo a este lugar onde ele está, e ele está no seio do Pai. Então João vai usar uma palavra interessante, ele diz: esse que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, quando o Verbo se faz carne e anda sobre a terra, ele não perde a sua realidade de união com o Pai, ele não deixa de estar no céu, e é exatamente por isso que ele pode ser o exegeta de Deus. Então João vai dizer: ele é quem o revelou, e aí ele usa essa palavra exegeses, que significa uma expressão plena, uma revelação. Então, amados irmãos, quando ele vai falar aos seus discípulos sobre esse lugar, então essa pergunta é levantada em Simão Pedro, porque nunca Pedro poderia entender uma coisa dessa. Quando que eles poderiam entender?
Versículo 20 do capítulo 14. Olhe, por favor. Naquele dia, vós conhecereis. Irmãos, como é linda essa palavra. Sabe por quê? Ela não se refere apenas a conhecimento intelectual. Graças a Deus, inclui conhecimento intelectual, né? Seria de nós se tivéssemos um intelecto aí à deriva. Pobre de nós, não é? Mas a palavra conhecer, como João a usa, detalhe, ele usa essa palavra no seu evangelho 55 vezes. 55 vezes. Conhecer. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer vida de união. Conhecer para João é experimentar. Conhecer para João é conversar. Conhecer para João é ter intimidade. Conhecer para João é esse movimento de união. Vida de união. Com Cristo, uns com os outros. Naquele dia vós conhecereis. Vocês vão entrar na experiência. Vocês vão tocar. Vocês vão entrar na intimidade. Vocês vão saber que é real. O quê? 3 coisas. Isso nos chama atenção nesse capítulo 14 de João. Dentre tantas coisas maravilhosas. Esse verso 20 é muito importante nesse capítulo. Porque vai falar sobre 3 coisas fundamentais. Que o nosso Senhor Jesus queria que os seus discípulos conhecessem. Viveu para que eles conhecessem. Morreu para que eles conhecessem. Ressuscitou para que eles conhecessem. Derramou seu Espírito para que eles conhecessem. O quê? Vamos lá. Primeiro, eu estou em meu Pai. Nunca deixei essa posição. Aí você vai me perguntar, nem na cruz? Não, nem na cruz. Por isso um autor de hinos do passado, Isaac Watts, escreve um hino tão maravilhoso. Numa das estrofes ele diz assim, ó que mistério, morre o imortal. Nunca use a palavra quebrada para a Trindade. A Trindade nunca foi quebrada. Nem quando o Filho morre na cruz. Mas de alguma maneira inexplicável para nós, o Filho é separado de Deus, mas não alienado e nem com a sua relação essencial de natureza com o Pai ofendida. Isso nunca aconteceu. Trindade não se parte, Trindade não se quebra. Ela é una e é una eternamente, triuna. Então é o mistério da cruz. De alguma maneira o Filho, o Verbo eterno, encarnado, ele é velado da sua comunhão com o Pai. Então tudo que ele tem para dizer é, ó meu Deus, por que me desamparaste? Então, amados, a primeira verdade importante no verso 20, eu estou em meu Pai. A segunda delas, e vós em mim. Não é uma verdade maravilhosa? João, ou Paulo, o apóstolo Paulo, nas 3 epístolas que ele escreve, ele vai usar mais de 200 vezes, de maneiras diferentes, essa expressão em Cristo. Então a segunda coisa que o Senhor levaria seus discípulos a conhecer, primeiro que Ele está no seu Pai e nunca deixou essa posição. Segunda coisa, vós estáis em mim. Você vê que movimento está acontecendo aqui? Se o Filho está no seio do Pai, o propósito de Deus é que Ele incluísse esses que lhe foram dados pelo Pai a mesma posição de comunhão e de intimidade que Ele tem. Então por isso vem a próxima frase, vós em mim. Então Paulo vai usar mais de 200 vezes essa frase, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Oh irmãos, quão profundamente libertador é nós termos revelação disso pelo Espírito Santo. Se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. Coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é desfrutar plenamente das riquezas de Deus o Pai. Estar em Cristo significa que Cristo é nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Estar em Cristo significa que nós já paramos definitivamente de buscar valores em nós, porque temos todos os nossos valores em Cristo. E se estão em Cristo, estão seguros. Ele é nossa sabedoria, nossa justiça, nossa alegria. Quando nós somos tocados por tribulação, nós perdemos a alegria. Sabe por quê? Porque a nossa alegria está em nós. Se a nossa alegria estivesse em Cristo, ela é uma alegria intocável. Nossos recursos em Cristo são inesgotáveis e nosso descanso nele é imperturbável. Já disse um irmão do passado.
Então, vós conhecereis que vós estáis em mim. Por isso, no capítulo 14, ele vai enfocar o Espírito Santo como sendo espírito de habitação. Você não vê toda a coerência maravilhosa disso? O tema do capítulo 14 é essa habitação. Nós falamos que João 14 usa uma vez a expressão Espírito da Verdade. João 15, uma vez, Espírito da Verdade. E João 16, outra vez, Espírito da Verdade. São 3 vezes. Todas as 3 muito diferentes. No capítulo 14, o Espírito da Verdade, veja aí, no verso 17 do capítulo 14, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. De novo a palavra conhece aqui. Vós, porém, o conheceis. Como que eles conheciam esse Espírito da Verdade? Porque o Senhor Jesus não teve o Espírito por medida. Capítulo 3 de João. Ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitou nele como pessoa divina. Deus o Filho, Deus o Espírito. Uma união essencial, diferente de nós. Nenhum de nós pode dizer que contemos a habitação plena do que o Espírito de Deus é. Isso é um absurdo. Porque o Espírito de Deus só tem a sua habitação plena em toda a igreja, no corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma medida. A pessoa do Espírito é integral para nós, não temos uma parte da pessoa. Ele habita em nós como pessoa. Mas o que experimentamos dessa pessoa sempre será parcial. Porque essa pessoa é inesgotável. Essa pessoa habita em todo o corpo. Não é? O Espírito Santo, bendito Espírito Santo. Por isso precisamos uns dos outros. Por isso a reunião da igreja é tão importante. Um tempo que nós separamos para estar juntos, cada um na medida do Espírito. O Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito de exortação, o Espírito de graça, o Espírito de súplica, o Espírito de intercessão, reunidos. Então, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, na pessoa do Senhor Jesus, mas estará em vós. Então, a ênfase do capítulo 14 é a habitação. Vamos deixar esses versículos no momento e vamos seguir um pouco mais antes de encerrarmos. Primeira coisa que o Senhor quis dizer sobre o Espírito, ele vem habitar. Irmãos, essa palavra, quando entendida pelos discípulos, realmente foi transformadora. Eles eram judeus, eles sabiam muito bem o que é Deus habitar. Sabe quando que eles ouviram isso a primeira vez? 1500 anos antes do Verbo se encarnar. Deus já tinha dado uma ordem para Moisés assim, Êxodo 25, no versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa morar no meio deles. Mas sabe o que Deus fez? O Senhor mandou construir esse santuário e por causa da fraqueza daquela dispensação, Cristo não tinha vindo, o templo verdadeiro não tinha se manifestado, o verbo não tinha se feito carne. Então o Senhor colocou o tabernáculo como uma figura, deu sua habitação real, não em figura, real, a glória de Deus que se manifestava no Santo dos Santos, mas colocou aquela presença, para aquela comunhão, para aquela intimidade, no quartinho secreto, onde só o sumo sacerdote podia entrar, e só uma vez por ano. Mas agora o Senhor Jesus vai dizer, ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo viria morar nesse que era o templo preparado por Deus para a sua habitação. Primeiro o corpo de Jesus Cristo. O Verbo se faz carne e tabernacula conosco. Ele é o templo de Deus. E depois no seu templo, que é o seu corpo, a igreja. Então, irmãos, no versículo 20, ele diz, vós em mim, para concluirmos aqui. E por último, você vê 3 verdades muito importantes. Eu em meu Pai. Quanta coisa há aqui. Trindade eterna, o Logos em Deus, Cristo na Trindade. Eu era o seu arquiteto, estava diante dele, encontrando minhas delícias entre os filhos dos homens, Provérbios capítulo 8, a sabedoria eterna, pré-encarnada, o arquiteto de Deus. Eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. As 2 metades do Evangelho aí, resumidas. O que é o Evangelho? O Evangelho é, nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Esse é o Evangelho. Então,
Após concluir isso, nosso Senhor diz no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aqui nós vamos deter um pouco. E talvez só para que fique mais claro, bem rapidamente, vamos abrir e fechar um parênteses aqui rápido. Nos versículos 2 e 3, o Senhor usa a expressão casa de meu pai, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. E no verso 3, onde eu estou. Casa de meu pai, moradas. Já dissemos também em outra oportunidade que só 2 vezes no Evangelho de João aparece a expressão casa de meu pai. É no capítulo 2 e no capítulo 14. O capítulo 14 só pode ser entendido à luz do capítulo 2, porque Nosso Senhor já usou a expressão. Qual é a casa de meu pai no capítulo 2? A casa de meu pai é o santuário de seu próprio corpo, corpo do Senhor Jesus. Destruir esse santuário, em 3 dias o reconstruirei. Mas esse santuário foi edificado em 46 anos. Como o Senhor pode reconstruir em 3 dias? Mas ele se referia ao santuário do seu próprio corpo. Então aquela casa de meu pai era só uma figura física, aquele edifício, uma figura física do templo espiritual verdadeiro, que é o verbo, que é o tabernáculo de Deus nessa terra. Então, o que é a casa do Pai? A casa do Pai é Jesus Cristo. Ele é a casa do Pai. Seu corpo é o santuário do Pai. Agora no capítulo 14, ele vai dizer que nessa casa do meu Pai há muitas moradas. Não é maravilhosa a figura, irmãos? Que ele está dizendo para os seus discípulos. Ele está dizendo, eu sou uma casa singular. O Pai habita em mim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está dizendo, vós estareis em mim e eu estarei em vós. Então a palavra moradas também no Evangelho de João só vai aparecer 2 vezes. Uma está aí no verso 2 do capítulo 14, olhe para ela de novo. E a outra está no verso 23. No verso 23 ele vai dizer, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, meu Pai o amará, viremos, o Pai e o Filho, viremos para ele, faremos nele morada. Então, somente 2 vezes João menciona essa palavra morada. É importante, porque uma é dependente da outra. Só 2 vezes, é um quadro. Como tem muitos nesse Evangelho de João, muitos quadros. Palavras que são mencionadas só 2 vezes. Tem vários pares aqui em João. Morada, casa de meu pai, 2 vezes. Moradas, 2 vezes. Então, há moradas. Olhe para a sua Bíblia, por favor. No verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. O Senhor está dizendo que nesse lugar de habitação de Deus, que é Ele mesmo, há muitas moradas. Isso significa que, como Ele disse, eu vos vou preparar lugar para que nós habitemos nessas moradas. O que isso significa? Vós estáis em mim, como Ele diz no verso 20. Mas o que mais Ele continuou no verso 20? E eu em vós. Então Ele está explicando isso no verso 23. Ele está dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para Ele. E faremos nele morada. Então agora, 2 moradas. A primeira morada é nós habitando em Cristo, que é a casa do Pai. Maravilhosa habitação. E a outra morada é Cristo e o Pai, pelo Espírito Santo, vindo morar em nós, encontrando morada em nosso coração. Então quando Moisés fala assim, em nome de Deus, me façam um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Quando isso se cumpriu? Pentecostes. Quando o Espírito Santo vem para nos fazer morada. Irmãos, é tão maravilhoso isso, e tão sério compreender, que Paulo vai dizer assim, escrevendo para os Coríntios, vós sois o santuário do Deus vivente. Se alguém destruir, pelejar contra, seja de que maneira for, com ciúmes, com contendas, com divisões, com partidarismos, com vanglória, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá,
Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Que palavras essas maravilhosas, irmão. Que o Senhor nos ajude a ver isso melhor. Nos reunirmos assim, é isso que nós somos. Irmão, o Senhor tem misericórdia do seu povo. O que nós temos feito com a casa de Deus? O que nós temos feito com a morada do Espírito Santo? O que nós temos feito com as reuniões da igreja? O Senhor tem misericórdia de nós. Volta-te, Senhor, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Como precisamos pedir que o Senhor faça isso conosco por sua misericórdia, para que sejamos resgatados naquilo que somos, para Ele e Ele para nós. Uma vida tão simples, comunhão, serviço, amor, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, segundo a multiforme graça de Deus. O que nós temos feito, irmãos? O Senhor nos livre, sim, de nossos preconceitos, tradições religiosas. Quantas moléstias nós trouxemos nesse assunto da casa de Deus. E sabe o que alguns fazem por outro lado? Eles querem meter o pé em tudo. E dizer, não, irmão, não tem nada disso não, nada de reunião, nada de batismo. Batismo foi para o tempo dos apóstolos. Há pessoas falando isso no nosso país, pregando isso, que batismo foi coisa para o tempo dos apóstolos, que mesa do Senhor já passou, que reunião não tem sentido, reunir num lugar todos juntos para cantar, ouvir palavra. Vamos reunir debaixo da árvore, quando você encontrar um irmão no meio-dia e tem uma comunhão com ele. Aí está a igreja, aí é a reunião da igreja. Sim, a igreja está em todo lugar, 24 horas por dia. Mas Paulo vai dizer assim aos Coríntios, quando vos reunis no mesmo lugar. Um tem salmo, outro doutrina, esse traz conhecimento, aquele revelação. Em se tratando de profetas, falem dois, ou quando muito três, os outros julguem. O que é isso, irmão? É a reunião da igreja. Então, irmãos, não, o Espírito Santo não está nos chamando para fazer movimento pendular. Saímos de uma visão institucional, humana, errada da igreja e irmos para um nada, descompromisso. E sabe o que isso tem levado, irmãos, no nosso país? Muita perda, muito dano. Sabe qual é o primeiro lugar, escute, onde esse dano aparece? Escute bem, nos filhos. Nos filhos. Porque os filhos não têm mais entendimento do que significa adorar o Senhor juntos. Os filhos não sabem nada sobre o partir do pão, comunhão, serviço, batismo, invocando o nome do Senhor. Essas coisas são perdidas nos filhos. Então eles perdem o impacto do testemunho da igreja, da vida da igreja, da reunião da igreja, do Espírito Santo se fazendo presente na reunião da igreja. O Senhor nos dando sua presença maravilhosa e movendo-nos. Irmãos, nós que somos pais sabemos que quando o Espírito Santo visita a vida de nossos filhos, em 1 minuto, Ele faz mais do que nós poderíamos fazer em 30 anos. Então nós precisamos tanto de recuperar essa presença do bendito Espírito Santo. Capítulo 14, Ele convencerá. Graças a Deus. O mundo do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para junto do Pai, do juízo, porque não mais vivereis. Ele. Então, concluindo esse capítulo 14, verso 26. Então aqui há mais sobre Ele que o Senhor falou. Ele vos ensinará. Algumas coisas aqui, rápidas sobre isso, mas creio que serão de ajuda realmente para nós. Primeira coisa, ensinar como? Será que o ideal é que a Assembleia de Deus, a Igreja do Senhor Jesus, se tornasse um seminário teológico, para estudarmos teologia sistemática? Será? Hebreus capítulo 8, citando Jeremias 31, vai mostrar qual é a qualidade desse ensino. E vai dizer assim, ninguém jamais ensinará ao seu próximo, e nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis, e sobre os seus corações eu as inscreverei, e eles serão meu Deus, meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Esse é o ensino do Espírito Santo. Claro, irmãos, é bom
é bom estudar teologia. Mas sabe qual é o problema da teologia? Você pode se encher tanto sua cabeça com a teologia. Sabe aqueles nomes difíceis que algumas pessoas mal conseguem pronunciar? Que alguns teólogos aí gostam muito de falar, a todo momento? Essas palavras nem bíblicas são. Então, amados, nós podemos saber de cor todas essas palavras, mas não termos um verdadeiro conhecimento de Cristo e nem sermos ensinados pelo Espírito Santo. Nós estudamos esses assuntos como se estuda física, química e matemática. Mas o Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele ensinaria todas as coisas. Porque Ele trabalharia imprimindo Suas palavras em nossos corações e em nossas mentes. Agora, preste atenção. Vos ensinará o quê? O que diz o versículo 26? Todas as coisas. Agora eu queria fazer uma sugestão aqui para os irmãos. Essa expressão, coisas, palavra simples, coisas, ela é usada de uma maneira muito bonita no Novo Testamento. Então eu queria sugerir alguns paralelos para os irmãos irem para casa com uma tarefa, para verem que coisas são essas que o Espírito Santo vai nos ensinar. Aí escute o que a Bíblia tem para nos dizer. Vamos começar aqui. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, Paulo vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas, ou o que, em algumas versões, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Mas Deus nos revelou pelo... Está vendo? Paulo falando a mesma coisa que o Senhor Jesus. Ele vos ensinará todas as coisas. Coisas que olhos não viram, coisas que ouvidos não ouviram, coisas que jamais penetrou em coração humano, são as coisas que o Espírito Santo vai revelar. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Agora escute. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. A palavra perscruta significa você abaixar para olhar algo por dentro. O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então nós estamos entendendo bem o que o Espírito vai nos ensinar, né? O Senhor colocou isso numa frase. Paulo está nos ajudando. Aí ele continua. Porque ninguém sabe as coisas. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Assim como as coisas do homem são conhecidas por esse Espírito que nele está. Então Deus nos deu o seu Espírito, Paulo vai continuar, para que conheçamos aquilo que por Deus, ou de novo, as coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente. Então podemos dizer aqui, primeiro elemento aqui, para compor sua tarefa, e depois você medite nisso com muita atenção, maravilhoso. Coisas de Deus. Esse é o primeiro objeto da revelação do Espírito Santo. As coisas de Deus, que olho não viu, ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração humano, ninguém conhece, mas o Espírito perscruta essas coisas de Deus, para revelar aos que têm o Espírito de Deus. Aí Paulo vai dizer, vós não tendes recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Então, coisas de Deus. Qual é o contraste que a Bíblia faz com coisas de Deus? Onde está? 1 João 2. 1 Coríntios 2, 1 João 2. Sabe disso 1 João 2? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui está o primeiro contraste. O Espírito Santo vai nos ensinar a diferença entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. As coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Coisas de Deus, coisa do mundo. Não podemos entrar em mais detalhes. Você vai fazer a tarefa por você mesmo. Mais um par. Romanos 8. Romanos 8 vai dizer assim: aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Aí está o segundo par. Nós temos coisas da carne e nós temos coisas do Espírito. Como é que nós podemos conhecê-la? Paulo já falou lá em Coríntios. Nós precisamos conferir as coisas espirituais com as espirituais. Coisas do Espírito, coisas da carne. Então, estude o significado disso em Romanos 8.
Você vai ver que a ideia é uma mente que é posta na carne e uma mente que é posta no Espírito. Mais um par, Filipenses 3. Que par mais lindo. Paulo vai dizer assim, deixando para trás, ou deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que diante de mim estão. Terceiro par. Paulo, na sua visão como homem de Deus, ele viu que tinha coisas que para trás ficavam. E ele viu que tinha coisas que estavam diante dele. E ele tomou uma decisão. Por quem? Pelo Espírito. Porque ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Então, quando Paulo olhava para trás, podemos dizer, haviam coisas que para trás ficam, que eram sucessos. Paulo teve muito sucesso como homem de Deus. Não teve, irmãos? Graças ao Senhor, pelo Espírito Santo. Paulo também teve tropeços, muita tribulação, muitas lágrimas. Ele descreve, 2 Coríntios 11, o seu relatório lá, vigílias, jejuns, açoites, naufrágios, etc., perigos, não é? Mas ele diz, deixando as coisas que para trás ficam. Só o Espírito Santo pode nos ajudar nisso. A deixar para trás nossos sucessos e nossos fracassos. Mas também, não apenas deixar, mas só o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, pode focar nossa atenção aqui, avançando para as coisas que diante de mim estão. Sabe que coisa é essa? O prêmio de ser semelhante a Cristo. O prêmio da soberana, ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda mais um par, quarto, muito, muito lindo. 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Paulo vai dizer, não atentando nós nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. O Espírito Santo é o único que pode nos ensinar qual é o valor adequado, correto, das coisas que nós vemos e das coisas que nós não vemos. Irmãos, um exemplo maravilhoso disso é Moisés. Moisés viu isso muito bem e ele pautou sua vida por isso. Hebreus 11 vai dizer que Moisés tomou decisões e são usados verbos ali tão interessantes. Primeiro, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele considerou o valor das coisas que se veem. Sua educação, seu poder, o reino, a sua posição como próximo faraó, não é? Moisés seria o próximo faraó, filho da filha de Faraó. Então ele considerou as coisas que se veem. Mas Hebreus vai nos dizer, ele permaneceu firme, como quem vê o invisível. Não é maravilhoso? Nós cristãos somos aqueles que veem o invisível. Quando Noé viu o que o Senhor disse a ele que faria com a terra, ele começou a trabalhar. E também os verbos ali são muito lindos. Ele foi divinamente instruído. Ele aparelhou uma arca, salvou sua casa, condenou o mundo. Veja os verbos. Por quê? Porque Noé viu aquilo que era invisível. Então, irmãos, esse ensinará todas as coisas aponta para diversos pares nas Escrituras. Um último que eu vou citar para concluirmos. Colossenses 3. E não é o último não, há mais pares. Mas esse é o último exemplo que eu queria citar. Sabe o que diz em Colossenses 3? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Não as que são aqui da terra. De novo, par. Coisas do alto, coisas da terra. Aí diz, buscai essas coisas do alto. Por quê? Porque já morrestes. Que palavra, irmão. Nós já morremos. E a nossa vida está oculta junto com Cristo em Deus. Então Paulo vai usar a expressão, pensai nas coisas lá do alto. E lá significa ter uma atitude deliberada e determinada de mentalidade, de mente. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O Senhor nos ajude nisso, irmãos. Que mestre nós temos dentro de nós.
o Espírito de Cristo, graças ao Senhor. Amanhã, com a ajuda do Senhor, nós vamos ver um pouco do capítulo 15 e 16 juntos, para que também, se o Senhor permitir, possamos ter algum tempo para aquele precioso capítulo 17, chamado de Santo dos Santos da Bíblia. O Senhor Jesus orando em João 17. Então, irmãos, vamos guardar no nosso coração o que o Senhor tinha no seu coração na noite em que Ele foi traído. Irmãos, Ele fez muito na noite em que Ele foi traído. Qualquer outro estaria deprimido no seu leito de angústia. Mas aí está o nosso Senhor, fazendo, ensinando, revelando, entregando todo o seu coração àqueles que eram seus. Então que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver isso com mais clareza. E que haja em nós, em particular quando nos reunimos para partir o pão. Paulo usa essa frase ali, 1 Coríntios 11. Eu vos entreguei o que também eu recebi. Que o Senhor, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, deu graças e disse, é meu corpo. Ah, irmão, que maravilha o que nosso Senhor fez por nós. Que sejamos introduzidos a uma realidade espiritual mais profunda, mais ampla. O Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque recebemos em nós Tua própria presença, pelo Teu Espírito. Senhor, continue, te pedimos, abrindo nossos olhos, para que nós compreendamos as belezas do Senhor e de Tua Palavra. Guarda nosso coração, ministra a nós, ensina-nos e aplica, Senhor, aquilo que recebemos juntos em nossa experiência espiritual, te pedimos. Confiamos nossas vidas a Ti e também Tua Palavra a Ti, Senhor. Molda-nos com ela, edifica-nos com ela, salva-nos, liberta-nos, purifica-nos. Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.